Somente com a palavra o doutor Roberto Lavor, tá? E eu vou abrir aqui o documento, tá certo? Tá bom. Bom, eu vou dar um introitozinho rápido. O assunto é vastíssimo, né? Tudo que falarmos aí durante horas a fio seria pouco. Então, a gente teve que concentrar e montar uma estrutura mínima para poder debater com os meus queridos amigos que conhecem bem os seus temas específicos. Então, a ideia foi tentar dar uma certa metodologia para abordar o assunto, porque ele tem um monte de aspecto para ser discutido. Estou só esperando aparecer. Bom, ok. Então, esse é o tema. A primeira tela está. A tela do Focus, do fórum. Né? Podemos partir para a segunda tela. Eu vou lhe agradecendo a colaboração antecipadamente, Cristóvão. Tranquilo. Bom, eu vou montar uma estrutura do nosso webinar bem simples, bem professoral mesmo, tentar ser, né? Nós vamos trabalhar uma questão de conceituação para padronizar a conversa, abordar alguns itens sobre potencialidades da Amazônia. Problemas, na realidade, tem um problema, mas são muitos problemas. E algumas sugestões para debate de solução. Eu gosto mais dessa parte, porque os problemas eu acho que é a faixa larga, né? Todo mundo conhece, mas e algumas propostas de solução, porque é do meu feitio. Toda vez que eu faço alguma observação, eu gosto de oferecer uma proposta de solução. Ok? Então, vamos lá, padronizando os conceitos, né? Vamos startar. Todo mundo sabe, aqui tem muitos educadores que o que é educação, né? Tem alguém falando aí lá no final, parece até... Está aqui, todo mundo conhece... Permite só um minuto, por favor? Pois não. E a gente tem sido muito questionado com relação a tempo, César. Gente, eu vou correr para isso. Eu te consulto, você teria quantos minutos para... Gostaria de ter quantos minutos para... No máximo 45, talvez nem use isso. Tá bom, então. Tudo bem, então. Tem muitos slides, mas eu vou passar por cima deles, tá? Tudo bem, tá bom. Tá. Obrigado, hein? Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Então, veja bem, padronizando os conceitos, né? O que é educação? Educação é um processo contínuo de formação, ensino e aprendizagem. Não adianta apenas ensinar, coisa que as nossas instituições acham que fazem. Ensinam, mas a pessoa não aprende, ou então não ensinam e também não formam. Ou formam mal, ou deformam. E uma coisa interessante que eu busquei lá na Lei 9.394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é que está lá, todo mundo fala e todo mundo repete isso. Educação é um dever da família e do Estado, não apenas do Estado. E aqui nós temos algumas pessoas, quase todo mundo com DNA, com a data de nascimento antiga, e sabe o peso que a família teve na educação de todos nós, né? Pode passar, por favor, meu amigo. A próxima, por gentileza. Né? A questão da ciência, né? Ciência tem vários conceitos. Eu peguei um meio solto. Refere-se a sistema de adquirir conhecimento, baseado em método científico, né? Como um corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. A tecnologia, por mais que as pessoas achem que a tecnologia é uma aplicação da ciência, ela pode ser alguma coisa que independa de um desenvolvimento científico, né? Mas são casos raros, são menores. Normalmente ela é a ciência aplicada. E agora vem um conceito muito importante, que eu perdi um pouquinho mais de tempo, que é o de inovação. Inovação tem muita gente confundindo com ineditismo. O sujeito inovou, ele criou uma coisa nova. Não, está aqui o conceito. O conceito de inovação, quem quiser aprofundar, pode ler o manual de Oslo, né? A última versão, entender da primeira, que lá é criar coisas novas, fazer as coisas diferentes. A inovação, ela está relacionada com a implementação de ideias.
com novos produtos, seja para fazer novos produtos, novos processos produtivos, novos processos comerciais e, sobretudo, com o reconhecimento das novas oportunidades de negócio. Ela está com um link muito próximo da questão econômica. As ideias e os conceitos são na inovação, segundo Schumpeter, foi o pioneiro, o cara que apresentou essa questão de maneira estruturada. Então, a inovação é uma introdução, pode-se dizer que é uma introdução de um bem, um novo tipo de bem no mercado, quaisquer que sejam os consumidores estão familiarizados. Então, por exemplo, nós temos aí vários para citar, videocassete, CD, HD e etc. Existe a introdução num tipo de indústria, que é uma estrutura produtiva, agora nós estamos falando em indústria 4.0, onde a internet das coisas ela é forte. Desenvolvimento de um novo mercado, e um mercado, sempre não deixamos de esquecer o mercado. Obtenção de novas fontes de fornecimento de matéria-prima. Então, quando o INPA, a universidade ou qualquer outro órgão de pesquisa descobre nova matéria-prima ou aprofunda isso, isso é um processo inovativo, né? A implementação de estrutura de mercado, quer dizer, não adianta você fazer o desenvolvimento científico se você não implementou. Essa é uma grande dicotomia. Nós temos algumas produções de ciência e de tecnologias que não estudam o mercado, e aí elas ficam na prateleira, porque você não tem a viabilidade econômica do negócio. Por favor, Cristóvão. Aí vamos olhar um pouco das nossas potencialidades. É estonteante, né? Não, é chovendo molhado. O maior país da América do Sul, com esse montão de quilômetros quadrados aí, né? É o quinto maior do mundo em área territorial. Nós representamos 47% do território da América do Sul. Nós estamos atrás apenas da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Nós temos 55.455 quilômetros quadrados de água. E uma costa litorânea de 7.491 quilômetros. Isso me lembra uma palestra na Alemanha, em que eu estava... E um dia, numa universidade de Hamburgo, eu falando numa palestra, um alemão lá, um pró-reitor, virou e disse para mim o seguinte: olha, o Brasil tem uma costa de 7.000 e poucos quilômetros de extensão. Só o ano inteiro. Trabalhar para quê? E eu fiquei engasgado. Depois eu descarreguei, mas eu não... para ver como é que eles nos enxergam. Nosso Amazonas. Nosso Amazonas está aí. Esse mundo de coisas. Pode passar o próximo slide? Né? Pode passar. Pode passar já, por favor. Pode passar o próximo. Pode passar, Cristóvão. Tá legal. Isso. Legal. Olha aqui a hidrografia nossa, né? É sabido que nós temos a maior estrada que poderíamos ter aqui, independente de BR-319, né? Nós temos uma baita de uma estrada de água. Podemos passar. Pode avançar. Né? Essa é a rede de transporte brasileira, pode avançar também, que é para chegar no Amazonas. Aqui a rede de transporte do Amazonas, conhecida por todos pelo mapa, e alguns na prática, avançando. Né? Aí começa a assustadora. Algumas comparações, né? O Amazonas, ele tem esse território, a França tem 1/3 desse território, cabem 3 Franças, ainda sobra um trocado, né? E olha a comparação, isso está defasado desses PIBs, tá? Mas ainda dá para fazer uma boa proporção. Olha o PIB da França, na época, né? Era o 9º PIB mundial e o PIB do Amazonas. O que 1/3 do território do Amazonas representa a França,
E olha a disparidade. A França tem 92%, 2 vezes o PIB do Amazonas. Podemos dar outros exemplos, por favor. O próximo, para a gente não perder muito tempo. Outra comparação. Alemanha. A Alemanha tem o quinto PIB mundial e tem 130 vezes o PIB do Amazonas. O próximo. Vamos passar bem rápido isso. Tá? Aí Portugal. Ai, Jesus. Portugal tem 9 vezes o PIB do Amazonas e ela literalmente cabe 17 Portugal dentro do Amazonas, ainda sobra troco. Podemos avançar. E aí, isso é um dado antigo ainda, já, mas de 2016, 2015, mais ou menos, tá? Nós temos essas economias, a economia mundial representada aí. Pode passar mais um pouco. Pode avançar, Cristóvão, por gentileza. Tá? E aí os PIBs dos estados brasileiros, né, comparado com... Olha só a questão. A contribuição nacional de São Paulo era, na época, de 31,4%. O Amazonas, 1,6%, e não passa disso. Atualmente, eu acho que está em 1,5%, 1,4%, até caiu. Aqui, ou seja, o Amazonas é grande, rico e contribui muito pouco para o desenvolvimento do país. Podemos passar. Devemos. Tá? No Japão, olha aqui o PIB per capita do Japão, olha o PIB per capita do Amazonas. 10 mil contra 37 mil de um, né? Em dólar. Né? Podemos mandar a bola para frente. Né? Aí vem o potencial regional. Aqui começa a tragédia. Né? Tudo isso aqui são alguns potenciais, são estudos, como já bem falou o Cruz e muitas pessoas aqui já falaram. Não precisa fazer muito levantamento, já foi feito muito. O que precisa é solução. Né? A gente sabe que onde é que tem gás natural, a gente sabe onde é que tem ferro, lignito, gipsita e por aí vai. Vamos lá? Podemos passar aí, olha, ouro, areia, calcário, potássio, caulin, podemos seguir em frente. Né? E aqui, a potencial das regiões, está tudo trabalhado aí, não fui eu que fiz isso não, está feito há uns certos tempos atrás. Vamos lá, seguir em frente? Agora, para nesse anterior, por gentileza. Vamos olhar, vamos pegar um município aqui, uma região qualquer. Eu vou dar um exemplo aqui de Manacapuru, só para a gente ver a dicotomia. Né? Por exemplo, Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo está aqui pertinho, né? A potencialidade de Presidente Figueiredo: guaraná, abacaxi, cana-de-açúcar, banana, cacau, turismo, bauxita, tântalo, tório, urânio, xanatina e zircão. Quais são os cursos de universidade que tem lá? Lá tem o campus da UEA, né? E da UEA, a UEA está lá. Agora, os cursos que tem lá: ciências biológicas, matemática e geografia. Né? Licenciatura. E bacharelado da UEA, ciências econômicas, educação física e turismo. Aí poderia dizer, mas Presidente Figueiredo está próximo de Manaus. Mas não tem nada nada de significativo com as potencialidades regionais. Aquela dicotomia já falada. Né? Tefé, por exemplo. Tefé, nós temos a UEA lá, com licenciatura em pedagogia, ciências biológicas, letra, física, geografia, história e química. Né? E a potencialidade o bacharelado lá é de ciências econômicas, direito, educação física e engenharia. Qual é a potencialidade lá? Pescado, melancia, mandioca, né? E pertinho de lá, Covari, é petróleo. Né? E por aí vai. Né? Eu tenho a disponibilidade para mostrar quem quiser isso aí.
Então, podemos avançar. Então, pode avançar mais um pouco, para a gente correr um pouquinho. Então, qual é o problema? Tem vários problemas, mas a primeira dicotomia. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, está meio solto, tá? O Amazonas, no Amazonas, a cidade de Atalaia do Norte, 3 escolas. Boca do Acre, são 10 escolas. Né? Boca do Acre é um dos rincões da pecuária do Amazonas. Pergunte se tem algum campo lá que cuida desse assunto. Nenhum. Né? Mas deve ter arte culinária, essas coisas assim. Né? Então, essas 28 escolas aqui, senhores, o governo do estado compra água mineral para dar para beber. Água para beber. No Amazonas, eu não sei como classificar isso. Né? O governo gastar dinheiro para dar água. Dinheiro da Zona Franca. Exatamente, mas e o pior, tem a solução. Em off eu digo para você uma meia dúzia dela. Então, aí ficam algumas questões, são algumas para a gente salientar. O Amazonas tem a sua potencialidade toda, contribui proporcionalmente, quantitativa e qualitativamente para o PIB brasileiro? Não. Não. A gente é um chororô eterno. Salve a Zona Franca, salve o Amazonas, salve isso. Com esse potencial, é indecente. É indecente. Né? Não tem justificativa. Né? Podemos fazer comparações. Durante a preparação disso, eu fui saindo comparações, eu só me aborreci. Porque a gente começa a comparar. Vamos seguir um pouquinho em frente, meu amigo Cristóvão. Agora, por que a gente não contribui? Vamos lá? A gente não contribui, entre outras coisas, por assuntos que a gente já discutiu aqui. Dá para ampliar um pouco essa imagem aqui do lado esquerdo, do mapa do Brasil? Será que dá? Mais um pouco. Olha a situação da disposição dos doutores. Os doutores, né, que eu acho que são fundamentais, né, na nossa região aqui, nós variamos de 41 a 121. Né? Essa é a concentração de doutores pela população residente. E aí, a nossa FAPEAM, né, faz um trabalho excepcional, tal, mas aí me vai e financia bolsa de mestrado e doutorado e o cara vai embora. Não fica fixado aqui. Né? Está aqui, não sou eu que inventei isso, não, isso é público. Né? Agora, um pouquinho para o da direita, meu amigo Cristóvão, por gentileza. O outro. Esse da direita. Essa aqui é uma distribuição. Né? Também interessante sobre a questão das faixas etárias. Eu vou avançar, que é para não queimar muito a discussão, que é mais importante. Pode avançar. Então, recursos, é problema de dinheiro? Não. Olhem só o histórico, a fonte aqui é a fonte oficial, Suframa. Olha o histórico de geração de recursos de P&D. De 2010 até 2017, só cresceu. Caiu um pouco em 2015, porque a Dilma conseguiu atrapalhar o país todo, até o P&D caiu. Mas, de lá para cá, e nós não temos aqui registro de 2018, 2019 e 2020, que foram bem superior a isso, está girando em torno de 1 bilhão e pouco. Então, com esse montão de recurso, dinheiro não é o problema. Vamos lá? Mais à frente? Por gentileza. Então, o que acontece? Urge, né? Urge que a gente discuta, e que é o que nós estamos fazendo, defina que é uma missão e a obrigação do Estado e da Assembleia,
né? E implemente, que é uma obrigação do Estado, né? Uma política de desenvolvimento sustentável. Essa política ela precisa prover aquilo que vários colocaram: governança, pontes. Quem usa bem a palavra ponte, eu acho que é a professora Iris, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão vinculadas. Mas se não tem um projeto do Estado, cada qual por si e Deus por todos, e as instituições vão fazendo o que elas querem. Num país que tem tanta necessidade, você não pode deixar que 100% dos investimentos em pesquisa sejam soltos. Você pode até deixar uma proporcionalidade, eu vou deixar X%, eu não vou botar número, X% para a pesquisa básica e um Y% para a pesquisa tecnológica, que é a pesquisa aplicada, né? E aplicada para as potencialidades do Estado. E não para aplicar na China, na Rússia, em São Paulo, Minas Gerais. Não, lá eles têm a fundação dele lá, né? Para isso é preciso orientar a educação, ciência, tecnologia e inovação, para que esse pessoal tem que estar orientado para um objetivo comum, que é o desenvolvimento do Estado. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos falando de bioeconomia, né? Temos falado, está na moda, está para os jornais e tal. Me diga qual é a escola que forma alguém preparado para uma fábrica de biocosméticos. Nenhuma. Não existe. A FUCAP fez um curso disso e a FUCAP se deu mal, né? Então, é preciso prover divulgação e visibilidade dos resultados. Eu desafio todos os meus amigos participantes que entrem nos sites das instituições federais, estaduais, e procurem a palavra orçamento. Eu fiz isso. Fica com dificuldade. Você não consegue identificar claramente como uma empresa que diz assim: meu orçamento é tantos bilhões, e o que acontece? Você vai conseguir saber qual é o detalhamento por rubrica. Não, tanto é para pessoal, tanto é para pesquisa básica, tanto é para isso. Não existe isso. Se você entrar no site dessas instituições, vai ter assim: para pesquisa tal passou uma verba de não sei quanto. Ou seja, a informação ela tem opacidade, né? Então, um orçamento detalhado seria de bom ouvitre. Um orçamento detalhado com a rubrica e qual é o retorno, porque esse é um grande problema. Se nós olharmos aquele gráfico dos investimentos de P&D, me diga o seguinte: qual foi o retorno social desse montão de investimento? E eu quero ressaltar que eu fui, durante anos, um combatente do CAPTA lá sobre essa questão, né? Então, é algo que precisa ser repensado, né? Um amplo programa de qualificação de professores do ensino médio, superior e técnico. Senhores, qual é o tamanho do patrimônio físico da UFAM e da UEA? Né? Aí eu lhes pergunto o seguinte: com a quantidade de gente precisando de qualificação, esse investimento fixo imobilizado, por que não é usado no final de semana para qualificar gente? Fica aquele monstro parado lá, né? Parado, intocável, e o povo deseducando, né? Uma reorientação de fonte de recursos para um plano de desenvolvimento sustentável. É fundamental isso, né? Um outro exemplo, os campos. Certa feita eu reclamei disso e me disseram: não, mas sabe o que é, Lavô? É que o prefeito chega aqui e diz assim: eu queria um campo lá na minha terra, lá na minha cidade. Aí, sabe, é força política e tal. Isso é falta de governança. Nós temos 63, se não me falha, municípios, né, no estado. Se tivermos esse estudo de município, aí só a UEA tem mais de 40 campos. Com mais os campos da UFAM, dava para se ter campo em quase todas as cidades do estado,
se sentássemos na mesa todos e dissessem assim, olha, o governo do Estado que deveria ter governança, dizer, eu apoio a criação de um camp, desde que ele vá trabalhar a potencialidade da região e vai à instituição tal, eu ponho dinheiro. É dinheiro. Né? Então, isso não é feito. Né? Então, cada um politicamente vai, eu quero lá em São Gabriel, não sei daqui, eu quero um campo, aí vai, bota, faz um movimento político e vai lá e esclarece. Fonte, eu gosto de dizer onde é que sai o dinheiro. Não tem necessidade. Olha o orçamento do Estado. Constitucionalmente, 3% do orçamento do Estado tem que ser direcionado, a menos que mudem a Constituição, para a ciência e tecnologia. O FTI e o FMPS do Estado do Amazonas, no meio da pandemia, gerou 1,2 bilhão de reais. O PID, mais ou menos, mais de 1 bilhão. Só aí nós temos tomado aí 2, 3, acho que dá para 5 bilhões aí para fazer graça. Né? De sorte que essa é uma questão que precisamos trabalhar, né? Quantitativa e qualitativamente, nós precisamos introduzir e fixar. Essa palavra já escutei muitas vezes. Fixar mestres e doutores no interior. O cara vai lá, entra, faz um concurso, ele 2 anos depois que ele está lá, ele pode voltar. E todo mundo pede para voltar. Porque não tem um programa para fixar o cara lá. É uma governança mais complexa. Não é só as universidades chegarem e contratarem e mandar o cara para lá. Ele arruma uma doença, uma coisa qualquer, e quando vem, o cara vai bater em retirada. Está aqui de volta. Né? Olha a quantidade de escola que nós temos na capital e no interior. Nós temos 231 escolas, né? Na capital, 370 no interior, num total de 601. Né? E olha as dicotomias, né? Uma média de 450 mil alunos. Né? Inclua mais ou menos 100 o ano inteiro, porque não está aí. E o que acontece? Olha só as coisas, né? A gente, com todo esse potencial, né, nós temos situações esdrúxulas. Por exemplo, só de custo de energia, a última vez que eu fiz um levantamento, tem uns 2 anos ou mais, o Estado gastava 61 milhões de energia paga para queimar petróleo. E a gente fala em sustentabilidade. Com esse recurso, ele ia minando todos os anos, introduzindo energia renovável nessas escolas. Pior que isso, né? Nós temos uma situação complicada. As escolas, cerca de 60% das nossas escolas, as criancinhas, tomam água com coliforme fecal. Por quê? Porque a fossa está aqui, bem próximo dela tem um poço de captação de água. Eles esquecem que o lençol freático passa por baixo das duas. Eles não estudaram física e não sabem o que é sistema de vaso comunicante. Né? Então, nós temos esses problemas. Agora, veja a implicação disso na saúde. Quantas crianças são contaminadas com coliformes fecais e que vão baixar o hospital, e que vão aumentar a despesa da saúde, etc., quando isso poderia estar resolvido há muito tempo. Né? Há muito tempo. Né? Então, não é falta de dinheiro. Nós temos excelentes quadros pelos que se fala, né? Porque, pelo amor de Deus, com 1.600 doutores e mestres em uma universidade federal, mais 600 da universidade estadual, são 2.200. Né? E fora o que tem nas particulares. E esse quadro se mantém inalterado. Né? É preciso que a gente faça, na sequência, desenvolver um planejamento do Estado e todo mundo concorre para esse planejamento.
No Brasil, nós temos uma dicotomia, mas aí eu gosto de dizer o seguinte: a gente não precisa ficar esperando o governo federal para fazer as coisas. Nós somos um dos poucos países, que é engraçado. Onde é que estão as universidades? Aqui, ministérios elas estão atreladas. Ministério da Educação e Cultura, né? O MEC. Ok? Qual é o ministério que trata da ciência e tecnologia? O MCTI. Mas só quem faz a maior quantidade de pesquisa nesse país é quem? É o Ministério da Educação, através das suas universidades. E os dois não conversam com quem? Com o setor demandante, que é o setor produtivo. Eu, certa feita, fiz um artigo que eu botava círculo e dizia que não havia nem tangência, ou praticamente não havia tangência entre os interesses do setor produtivo, a área de educação e a área de ciência e tecnologia. E essa coisa, quando não aumenta, ela permanece no status quo. De sorte que eu acho que nós temos total condição de sair dessa inércia. Não é falta de recursos financeiros, é falta, sim, de governança, e essa educação, ciência e tecnologia, né? Eu me lembro que houve um programa lá atrás, que eu estava dando aula na pós-graduação da UFAM ainda, e o pessoal da prefeitura fazia pós à noite. Agora ele pergunta o seguinte, eu coloco, não me pergunta, eu coloco para vocês olharem. Me diga o seguinte, entre no site dessas instituições e pergunte assim, qual é o orçamento da sua instituição? 2 bilhões, 3 bilhões, tá bom. Cadê as rubricas? Ah, ninguém sabe. Pergunte onde é que está o orçamento. Eu vou ficar calado porque eu não quero criar... Mas eu procure nessas instituições de educação. Cadê o orçamento? Está claro, tem um item lá, orçamento. Procure no site. Se achar, eu dou um doce. O pessoal não é diabético, então está tudo bem. Né? Então, não existe isso. É difícil achar... O orçamento é tantos bilhões, tanto é de pessoal, tanto é isso, tanto é aquilo. Não tem. É uma caixa de mistério, porque... E não tem um programa que tem que haver transparência? Cadê a transparência? Cadê o Ministério Público para exigir isso? Né? Então, a instituição de pesquisa é a mesma coisa. Se a gente entrar nessas instituições de pesquisa, você procure o orçamento nelas todas. Não tem claro, você procura no site. Eu não achei, posso estar com problema de visão, mas eu não identifiquei o orçamento desses institutos lá. E nem tampouco o resultado, que é pior ainda. Né? Porque, por exemplo, foi uma sugestão que a gente deu lá para a doutora Márcia Perati. Né? Se você financia esses mestrados, tem que dizer, cadê um banco de dados dessas teses? Aonde é que eu posso encontrar? É público, isso é dinheiro público. Essas pesquisas é a mesma coisa. Tem que estar lá e qual é a aplicabilidade. E criar um mecanismo, sim, que é falta, isso já faz tempo, isso não é de hoje, né? Que consiga transformar isso em negócio, em business, em que a sociedade possa, através de geração de emprego e renda, possa aproveitar esse dito conhecimento que foi aplicado muito dinheiro. Você financiar 2, 3 mil bolsas de pós-graduação é um exercício maravilhoso, desde que nós tenhamos resultados plausíveis. Né? Um exemplo, descentralizar, uma sugestão, descentralizar essa questão. E tem maneira, já houve uma vez, uma prefeitura tentou fazer isso, premiar as escolas. Qual é o indicador de produtividade que tem uma universidade, uma escola? Como tem as empresas? Como tem as organizações de alto nível? Não tem. Né? Então, é por número de aluno. Pô, quantidade, né? E o retorno que você dá para a sociedade? Imaginem essas escolas todas, né, do Estado, da Prefeitura, se tivesse um gestor, a capacidade de gestão efetiva
dizer, você tem um orçamento tanto, tem tantos professores, você vai ser o gestor como se isso fosse um negócio, entre aspas, né? Porque o pessoal não gosta de falar em negócio, né? Tratar isso como se fosse sua organização, com indicadores. Qual é o indicador? Não, aprova todo mundo porque está na pandemia. Então, sabe, assim a gente não sai dessa coisa. E a única e a grande saída nossa não é trabalhar incentivo fiscal. Eu fiz um artigo há muito tempo atrás dizendo o seguinte, que eu queria saber onde é que ia acabar a Zona Franca quando acabasse o incentivo fiscal. Né? Mas tem uma proposta, várias propostas de muita gente, uma delas é transformar isso aqui num grande parque de ciência e tecnologia. Aos professores que estão aqui, pesquisadores presentes, existe muita gente que está no exterior, de excelente qualidade, que quando chega na sua licença sabática, adorariam vir para cá. Passar 6 meses aqui dentro, financiado, fazendo pesquisa e tal. Mas tem que ter ambiência, tem que ter estrutura. Quem começou a fazer isso de pouquinho foi a FUCAP. Chegou a fazer até um hotelzinho lá dentro, que tinha o Linaldo Cavalcante, que foi presidente do CNPq, vinha para cá, ficava ele lá dentro. Então, senhores, o que eu quis colocar foi números, ideias, sugestões. Né? O assunto é palpitante, é intrigante e aborrecido, porque quando a gente vai descobrindo essas coisas, a gente fica chateado, porque, veja, o que o governo exige de uma empresa? Está aqui o doutor Miquiles, que é da área, né? Meu irmão, você não tem que publicar o balanço das empresas, tem que publicar? Tem que publicar, né? Um detalhe, todo bonitinho lá, rubrica tal. Por que não está no portal da transparência nessas instituições todas? Esse balanço desses orçamentos que estão lá. Por quê? Qual é o dificuldade? A gente ensina isso, mas não faz? Tem alguma coisa errada. Aliás, muita coisa errada. Né? A hora, o momento é esse, aproveitar esse momento do país e virar esse jogo para poder a gente sair desse V0, essa velocidade inicial nula. Né? O Amazonas tem todo esse potencial, tem números aqui estonteantes, mas também tem coisas ridículas. Né? Só para aproveitar o restinho da minha apresentação, eu vou dar um exemplo aqui. Altazes, né? Vou dizer o que é que tem em Altazes, de Camp. Altazes, todo mundo sabe que é uma área leiteira e tal, e tem uma série de coisas, né, de potencialidade. Açaí, banana, laranja, mandioca. Sabe quais são os cursos que tem lá em Altazes? A UEA tem um camp, tem de pedagogia e licenciatura intercultural indígena. Ponto. Então, cada qual por si, Deus por todos. Isso é falta de governança. E não precisa ser imposição. Né? Um governo do Estado competente sentaria na mesa, dona UEA, dona UFAM, seu INPA, todo mundo. Vamos fazer um grande pool para o desenvolvimento. Mas ele não tem política. Então, o que acontece? Não tem como carregar o esforço e a competência dessas instituições de maneira organizada para alcançar o objetivo. Né? Aí a gente quer falar de floresta. Eu fiz esse desafio outro dia aqui, não me lembro, não sei se fui descortei, mas nós temos 67% da água do Brasil. Me diga qual é a universidade que tem especialização em água aqui. Me diga. Mas a gente tem microeletrônica. Né? Nada contra, eu sou eletrônico de formação. Mas, para mim, é muito claro, a engenharia ela existe para fazer bem à sociedade, não é para se autossustentar, não. Né? Toda engenharia que não tem aplicabilidade pode ser colocada em segundo plano.
Então, é mais para suscitar essas questões e colocar alguns desafios, efetivamente, né? Dá para você falar e discutir aqui semanas a fio, mas uma coisa que me saltou aos olhos é essa falta de transparência nesses orçamentos, desses órgãos. Não tem transparência. Eu não digo que nem que seja por má fé, não, não é o hábito mesmo, né? Eu acho que o pessoal confunde a autonomia. Autonomia, eu tenho autonomia. Agora eu posso ser opaco. A sociedade que se dane. Eu lutei para ter meu orçamento. E não é assim. Não é assim. Né? E outra, aqui bem muito coloca a professora Iris, pontes, é preciso ter articulações entre essas instituições. E o nosso setor produtivo, que é um belo discurso de defesa de um modelo que o pessoal precisa aprender engenharia e qualquer coisa, não precisa ser engenheiro, não. Né? Projeto é uma coisa que tem início, meio e fim. E a Zona Franca é um projeto. Então, a gente tem que preparar para poder o final dela. Eu paro por aqui para não cansar as pessoas e fico à disposição para debatermos a hora que quiser, como quiser. Obrigado a todos pela paciência e a temperança de me escutar. Muito bem, professor Lavor. Parabéns pela exposição. Eu acho que nós estamos dando um forte sentido às nossas sessões de estudos aqui. Nós temos levantado muito aqui a questão da metodologia das perguntas. Nós temos hoje poucos participantes, mas nós poderíamos formular as perguntas verbalmente, cada um dispondo de até 3 minutos. Concorda? Eu estou de plena acordo. Então, os interessados que queiram participar, por favor, levantem a mão para eu organizar aqui as inscrições. Oi? Cristóvão, Luiz? O Cristóvão levantou o dedo primeiro, depois da dona Iris, da professora. Eu gostaria de questionar uma questão. Cristóvão, professora Iris, quem mais? Jorge Porto. E Miquílio. Depois do Jorge, eu. Niquiles. Então, nós temos 4 inscritos. Cristóvão, professora Iris, Jorge Porto e Niquiles. Francisco. Francisco.